Fala galera, professor Wagner do curso Agora Vai, o seu canal de física no YouTube. E aí galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza? Como vão os estudos? Tudo certo? Isso aí galera, mantenha o foco nos estudos. Um campeão é formado pela disposição perseverante de nunca desistir de lutar. Vamos para a nossa aula de hoje e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre espelhos esféricos dentro de ótica, certo? Hoje a gente vai falar da formação das imagens desses espelhos. Como que a gente pode trabalhar a relação de formação de imagens aqui, beleza? A partir dessa formação de imagem a gente vai avançar o nosso estudo, tranquilo? Gente, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem o espelho côncavo e o convexo. Como que se dá a formação dessa imagem? Então eu coloquei aqui o espelho côncavo, coloquei o foco, que a gente chama de distância focal, ok? Aqui é o vértice do espelho e aqui é o centro de curvatura. Eu coloquei o objeto, aquela barra vermelha ali, é como se fosse o nosso objeto. Então eu coloquei esse objeto primeiro, antes do centro de curvatura, para a gente ver que tipo de imagem que se forma aqui, beleza? Depois eu coloquei ele em cima do centro de curvatura, entre o centro de curvatura e o foco, em cima do foco e na frente do foco. E vamos ver que tipo de imagem forma, beleza? Eu vou desenhar aqui para você só um segundo. Pessoal, primeira imagem formada lá, não sei se você consegue enxergar aí, mas a primeira imagem formada nos deu uma ideia bacana ali, ó. O que a gente tem? A gente tem um objeto aqui, ó, beleza? O objeto está aqui, aqui é a nossa imagem. Eu entrei com um raio paralelo, bateu no espelho, ele sai em direção ao foco. Então esse aqui é o raio incidente e esse daqui é o raio refletido. Então ele entra em direção paralela a linha e sai em direção ao foco. Depois tem um segundo raio que entrou em direção ao foco e saiu paralelo. A junção desses dois raios forma a nossa imagem, que está aqui, ó. Essa imagem, ela é uma imagem invertida. Então eu coloquei, ó, de invertida. Ela é uma imagem real e é uma imagem menor do que o objeto, certo? Então eu coloquei lá só as iniciais. IRM, que é invertida, menor e real, beleza? A segunda, gente, vai ser o seguinte, ó. Então ela vai entrar paralelo. Entrou paralelo, saiu pelo foco. Certo? Entra pelo foco, mesmo esquema que a gente fez na outra lá, ó. Entra em direção ao foco, sai paralelo. Ao sair paralelo, a gente percebe o seguinte. O que acontece com essa imagem? Vamos desenhar ela aqui direitinho. Agora, desenhada direitinho aqui, galera, você percebe que entrou pelo foco, saiu... Opa, entrou paralelo, saiu pelo foco. Entrou pelo foco, sai paralelo. A junção desses dois raios forma essa imagem aqui, ó. Percebe que ela é formada sobre o centro de curvatura também, assim como que estava o objeto. Só que no sentido oposto. Aí uma imagem invertida, real e igual. Ou seja, mesmo tamanho do que o nosso objeto. Então percebeu que a imagem aumentou de tamanho, né? Quando a gente estava com o objeto aqui atrás, era uma imagem menor. Colocou em cima do foco, ela ficou igual. Se eu aproximar, o que você imagina que vai acontecer?
Percebeu o que aconteceu, galera? Ela foi formada lá para trás e ela é maior do que o nosso objeto. Utilizei os mesmos raios que a gente está utilizando, fiz aqui o desenho para você e a gente vai perceber que ela é invertida, real e maior do que o objeto. Então, conforme eu vou aproximando esse objeto do foco, a imagem vai crescendo até que ela chega no limite, que é o foco. Quando ela chega no foco, ela não consegue formar a imagem. Olha só. Nesse caso aqui, galera, eu utilizei um raio paralelo saindo pelo foco e o vértice. Quando ele entra pelo vértice, ele entra com um determinado ângulo e sai exatamente com esse mesmo ângulo, certo? Se você perceber essas duas linhas ou as suas projeções para frente aqui, a gente vai ver que essas linhas são paralelas e duas linhas paralelas não vão se encontrar, então não vai ser possível formar a imagem. A gente diz que a imagem é imprópria. Por quê? De acordo com a física e matemática, essa imagem vai se formar só lá no infinito. Beleza? Já se eu for para frente do foco, paralelo, foco, deixa eu pegar uma caneta melhor aqui, para a gente verificar. Paralelo, sai pelo foco. Entra pelo vértice, sai pelo vértice, formando o mesmo ângulo. Se eu juntar esses dois raios, para cá eles se divergem. Mas se eu jogar eles para trás do espelho e verificar a projeção desses raios para trás do espelho, vai formar essa imagem aqui, ó. É uma imagem direita, maior, e sendo direita ela é virtual. Aqui a imagem é imprópria e aqui a direita maior e virtual. Então, um espelho côncavo, ele é capaz de formar imagens reais de todos os tamanhos. Menor, igual, maior que o objeto. Tem uma posição que a imagem é imprópria quando está sobre o foco. E ele também é capaz de formar uma imagem virtual, direita. Porém, essa imagem vai ser maior do que o objeto. Já no caso de espelho convexo, você percebeu que para variar o tamanho dessa imagem, eu tive que transitar esse objeto nas regiões de centro e foco? Sim. Agora, quando eu estou no espelho convexo, o foco e o centro são virtuais. Então, o que a gente faz? A gente entra paralelo, sai em direção ao foco. Então, esse aqui diverge o raio, vai sair lá para cima. Só que a gente faz o prolongamento desse raio até o foco aqui para verificar de onde que ele poderia ter saído. Faço a mesma coisa em relação ao vértice aqui, ó. Vértice, vértice. Beleza? Quando eu faço essa proporção desses dois elementos, eu vejo que o cruzamento vai ser uma projeção dos raios bem aqui, ó. Ou seja, o cruzamento vai projetar esses raios dessa forma, o que vai fazer com que a imagem seja direita, porém, sendo direita, ela é virtual e menor do que o objeto. Então, galera, guarda essas informações no seu coraçãozinho, porque é muito importante, beleza? Então, espelho côncavo forma imagem real ou virtual, real de todos os tamanhos que você quiser, virtual maior, e a convexa forma uma imagem virtual menor. Então, se a imagem for direita no seu exercício, verifica se ela é maior ou menor. Se ela for menor, convexo. Se ela for maior, côncavo. Beleza? E qualquer imagem que seja invertida em espelhos esféricos, sempre vai ser de um espelho côncavo. Beleza? A gente também tem as equações aplicadas a espelhos esféricos. Que equações são essas, gente? As equações aplicadas remetem-se a algumas distâncias que são importantes. Eu vou marcar aqui para vocês. A gente precisa conhecer a distância focal, o F. A gente precisa conhecer a distância do objeto, que a gente chama de P. E a gente precisa conhecer a distância da imagem, que a gente chama de P'. Distâncias em relação a quê, professor? Distância sempre em relação ao espelho, ao corpo do espelho. Beleza? Existe uma relação de proporcionalidade, ou seja, você sabendo qual que é a distância focal e onde você colocou o seu objeto, você já vai saber, através desse cálculo, aonde que vai ser posicionado a sua imagem. Isso vai ficar assim, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. 1 sobre F é 1 sobre a distância do foco. Você vai marcar aqui essa distância. 1 sobre P é 1 sobre a distância do objeto. Você vai marcar aqui essa distância.
E aí você vai descobrir um subpelinha, por exemplo, que é a distância da imagem. Beleza? Tem uma frasezinha que diz, né? Uma fimosa é igual a um pipi mais uma pelinha. Só que fazer essa conta de soma inversa desses elementos é muito complicado. Então a gente normalmente fala assim, ó, tem uma equação que é simplificada. A gente organizou essa equação e falou assim, ó, que a distância focal é o produto da distância dos dois elementos, do objeto e da imagem, dividida pela soma dessas distâncias, certo? Então fica mais fácil de você conseguir relacionar esses elementos. Também, por proporção desses elementos, a gente consegue fazer a relação das alturas. Então a gente pode proporcionalizar aqui para você a altura do objeto, que eu vou chamar de O, e a altura da imagem, que eu vou chamar de I, certo? A relação da altura do objeto pela altura da imagem permite que a gente verifique o quanto que ampliou esse sistema. Então se a imagem estiver aumentando, aquele A lá vai ser um A maior do que 1. Se estiver diminuindo, o A vai ser menor do que 1. Nunca negativo, beleza? Então a gente vai ter a ideia de ampliação desse sistema. Nesse caso aqui, por exemplo, seria 1, porque o tamanho dos dois é exatamente igual, a altura deles é igual. Sendo a altura igual, a distância que eles estão também é igual. Então a gente consegue relacionar essa equação aqui. A amplitude ou a ampliação desse sistema é a altura da imagem dividida pela altura do objeto. Você vai ver quantas vezes ampliou. Você não está vendo a altura em si, mas quantas vezes ampliou. Que é igual a menos pelinha sobre P. Certo? Lembrando que a posição das imagens é do lado direito, dos objetos do lado esquerdo. Se a imagem estiver do lado esquerdo, a gente vai considerar negativo esse sistema. Beleza? Gente, isso é uma aulinha, uma ideia do que vem a ser essa relação de espelhos esféricos. Você entendeu? Você conseguiu compreender qual que foi a mensagem que a gente quis passar para você? Você consegue fazer os exercícios? Tem exercício aí, tem uma listinha de exercício aí para você fazer, beleza? Sobre essa relação de espelhos esféricos. Então espero que você consiga fazer esses exercícios, espero que você volte aqui e comente muito os nossos vídeos, espero que você ative o sininho, dê um like, chame os seus amigos, eu e mais 10 assistindo o curso Agora Vai, beleza? Assim a gente faz o canal crescer e traz muito mais aulas para você. Um grande abraço, vem ser sucesso com a gente. Até a próxima aula, valeu!